Bom dia, nobres espectadores do Suco Matinal. Começamos as notícias do dia de hoje, quarta-feira, dia de jogo, com apenas em agosto, as bets recebendo aí mais de 3 bilhões de beneficiários do Bolsa Família. Isso mesmo. Ou seja, parte do dinheiro que é arrecadado através de tributos vai para o Bolsa Família, que é um programa social que tem um viés de ajudar famílias mais carentes, só que a gente tem propagandas tão agressivas de bets que fazem com que essa mesma população acabe apostando esse dinheiro e levando esse dinheiro para empresas que não estão no Brasil, que são essas bets, fazendo uma elisão fiscal. Isso é um problema sério que a gente vem retratando aqui todos os dias e que a gente não está vendo grandes respostas, pelo menos por enquanto. Então a gente já começa com essa notícia aí, deixando bem claro para onde está indo o seu dinheiro. O Ministério da Educação quer banir celulares da sala de aula. Olha só. Será que vai rolar? Será que vai acontecer? Mercado Livre terá a maior área de armazenamento do país, equivalente aí a 270 campos de futebol. Ou seja, a empresa aí, o Mercado Livre, quer construir mais 11 novos centros de distribuição dentro do Brasil. Vamos lá. E também temos o Banco Central da China anunciando um pacote de medidas para estimular a economia. Ontem a gente trouxe aqui na notícia do seu Suco Matinal, uma notícia dizendo aí que mais de 18,8% dos jovens de 16 a 24 anos, apesar de a gente entender que 24 anos já não é mais jovem, mas esses jovens não trabalham e não estudam na China, principalmente em relação à falta de demanda ali do mercado em si. E aí agora a China tenta estimular essa economia, o que impacta diretamente no Brasil, porque a China tem uma população imensa e um parceiro comercial muito ativo aqui do Brasil. Esse é o seu Suco Matinal, esse programa extremamente legal, confortável, suave, calmo e violento, que traz todas as notícias importantes do seu dia sobre macroeconomia, geopolítica e também mercado financeiro. Ao meu lado aqui, nesse climinha romântico, tem ao meu lado ele, primeiro hoje, José Jagger. Romântico, bom dia pessoal, obrigado a todos os espectadores que estão nos assistindo aí. Queria falar que foi muito boa essa introdução hoje, Edson, foi perfeita, uma didática, uma oratória fenomenal. Obrigado por eu fazer meu trabalho. E também temos aqui Matheus Malheiros. Antes de tudo, eu quero pontuar que eu gostei muito dessa iluminação mais intimista. Ficou um clima mesmo. aqui muito gostosinho. É uma palavra boa de se usar para esse momento especial. Eu tô com o quase José e abrindo com o mais um Edson. botão da camisa aqui, mas eu tô me contendo por respeito ao Lucas. Obrigado. E o bom dia? E o bom dia para vocês, caros espectadores do Suco Matinal. Justo. Hoje, nesse programa uma vibe calma, mais Um íntimo, ambiente caloroso, com velas acesas, rosas, vinhos e Christian Ralph, a gente beijos, começa, luz e poesias. chama, com o Matheus Malheiros trazendo aí pra vocês, pra calentar os vossos corações, os índices. Hoje os índices com uma voz calma e serena. Então, nos Estados Unidos, a gente tem os mercados operando majoritariamente em baixa, enquanto na Ásia a gente tem os mercados sem direção única, mas com destaque para a China, que está operando em alta aí de 1,16%, principalmente após o pacote de estímulos para a economia chinesa. Os mercados europeus também seguem em baixa e dentro ali da Europa a gente teve o Banco Central da Suécia cortando taxa de juros em 25 pontos base, atingindo 3,25% numa tentativa de estimular a economia. Nas commodities, a gente tem o petróleo, tanto o WTI quanto o Brent operando em queda e o minério de ferro disparando com uma alta de 4,19% após os estímulos feitos aí pelo Banco Popular da China. É O muito Bitcoin estímulo. operando perto da neutralidade. É muito estímulo. Muito. No mundo inteiro. Nesse cenário macroeconômico aí, como que tu faz pra estimular o ferro para que ele suba? Ô louco, continua os índices. Você Continua os índices, continue aí. Aumenta essa luz aí. Você coloca dinheiro. Beleza. Aumenta essa luz aí. Clareia essa luz aí, tá errado isso aqui. Continua os índices aí. Não, clareia. Nossa! Mas já acabou os índices. Já acabou os índices? Já. Não tem Nossa. Kwanza aqui não tem Kwanza. Então começamos as notícias internacionais com o Banco Central da China fazendo essa estimulação da economia através de uma implementação do Banco Popular da China, o PBOC. Popular Bank of China. Que de popular só tem o nome no comunismo, e visa enfrentar então a desaceleração econômica do país com foco na liberação de crédito e também no incentivo ao consumo da população e o mercado imobiliário. Exatamente. Com essa crise do mercado imobiliário chinês, a gente está tendo uma dificuldade do governo para atingir a meta anual de crescimento de 5% na economia. Então, dessa forma... Ah não, essa luz vai Os matar. caras meteram o Eminem ao vivo, Virou um né, leilão cara? de gado. Achei que ele ia
É rodeio. Eu ia conseguir, vocês começaram a rir e Continue. Continua. atrapalhou. Então, dentre as medidas adotadas pelo Banco Central da China, a gente tem um corte de 50 pontos base nas reservas que devem ser adotadas pelos bancos comerciais, ou seja, isso a gente pode entender como depósito compulsório que a gente tem no Brasil, que se refere à quantidade de dinheiro que o banco tem que guardar após emprestar. Como é que funciona? Quando você empresta dinheiro para um banco, quando você deposita lá, o banco vai sair emprestando seu dinheiro. Então, você coloca R$100, o banco empresta R$100 para outra pessoa, que também vai emprestando, mas se você fosse dessa forma, você ia ter um dinheiro infinito circulando na economia. Então tem uma parte desse dinheiro que deve necessariamente ser depositado junto ao Banco Central, e isso é o que a gente chama de depósito compulsório. Quando você diminui essa taxa de depósito compulsório, significa que os bancos podem alavancar mais, podem emprestar mais dinheiro para a população. Então essa foi uma das medidas adotadas pelo Banco Popular da China, e eu acho que não está muito legal ficar falando rápido, não deve estar muito bom de entender, né? Você acredita no que você fala? É fato. Justo. Mantemos então agora diminuindo o ritmo desse. Junto com a luz, puder diminuir a luz aí, que eu tô puder ficando diminuir a cego luz. desse lado, meu olho tá roxo de um lado também. Esse programa lá. tá tão cíclico quanto a economia, né? Chama. Poeta, é o poeta do mercado Só tem financeiro. que atingir um nível. Ah, Pronto. ó. Agora sim. agora Agora a ficou libido legal. tá ok e a velocidade tá ok. Exato, agora Maravilha. ficou legal. Segunda notícia que temos hoje, Além que é mais uma. disso, mas tem muita coisa Então ainda no fale. pacote de estímulos da China. Não Solte a foi voz. só a redução do depósito compulsório. Você teve a redução das taxas aí de recompra. Então, a gente já noticiou isso antes, tinha caído para 1,7, agora caiu de 1,7 para 1,5. Ou seja, essas operações aí de curto prazo, de empréstimo que os bancos conseguem fazer ali com o Banco Central, também vão ficar mais baratos, o que estimula a economia. Além disso, o Banco Central da China anunciou um pacote de 500 bilhões de yuan, cerca de 70 bilhões de reais, para permitir que fundos, corretoras e seguradoras comprem ações chinesas. Ou seja, emprestaram dinheiro para agentes do mercado comprarem ações e, consequentemente, estimular o mercado. Tem até um ETF da China negociado em bolsa, que é o MCHI. Né? Negocia aí, acompanha os índices principais da China. E ali por meados de 2020, 2021, ele estava negociando perto de $100. Agora está abaixo de 50. Então teve uma queda muito expressiva no mercado de ações chinês. Tentaram fazer várias medidas, até, por exemplo, evitar que vendas acontecessem. Então, aconteceu aí algum tempo atrás, já passou, mas basicamente, se um controlador de uma empresa, algum acionista relevante com mais de 5% de participação quisesse vender ações, ele tinha que preencher um formulário explicando por que ele vai vender as ações, né, quanto que ele quer vender, e solicitar a autorização lá no equivalente aqui da CVM da China. Só que esse formulário nunca era aceito, para ter uma ideia. Então, eles tentaram coibir vendas e não funcionou, o mercado continuou operando embaixo. E agora eles vêm com esse estímulo aí de 70 bilhões de dólares, além de outro de 300 bilhões de yuans também, que vai ser diretamente para as empresas recomprarem as suas próprias ações. Então, seria como se, por exemplo, a China desse dinheiro aqui para uma Vale da vida para ela recomprar suas próprias ações. Quando uma empresa compra suas próprias ações, ela pode fazer o cancelamento, diminui a quantidade de ações em circulação e, consequentemente, o preço de cada uma vai acabar aumentando. Esses são um dos pacotes. E como resultado disso, de todo esse estímulo na economia chinesa, você teve um mercado de commodities sendo muito beneficiado, que nem o ferro que a gente acabou de noticiar, que subiu mais de 4%, e isso acabou beneficiando muito as empresas relacionadas ao setor. Por exemplo, a Vale já subiu 4,88% e ganhou mais de 13 bilhões de reais apenas em valor de mercado, atingindo a marca de 274 bilhões de market cap. Uma coisa interessante que você disse aí é sobre essa tentativa da China de bloquear vendas de ativos, né, de controladores de empresa, totalizando ali mais de 5%, buscando aí um aumento do mercado, né, e interromper essa queda. Só que isso é interessante quando a gente olha até o conceito de uma moeda, o que ela dá certo, ou de qualquer outro ativo, é a livre circulação de venda. É isso que deu prejuízo lá nos chachos, né, que é aquela moeda que tinha no distrito da Argentina. Por que ela não deu certo? Porque as pessoas não queriam adquirir pelo fato de que teriam dificuldade em vender. Então essa estratégia que a China traz é bem coerente com isso. Não faz tanto sentido, não vai segurar o mercado, pelo fato de que como que eu vou entrar num ativo que o próprio controlador está sendo barrado de vender, sendo que em qualquer momento o PCC, né, que no caso é Partido Comunista Chinês, pode determinar que a minha porcentagem também não possa ser vendida. Então nunca é interessante você bloquear a venda de um ativo pensando que isso vai melhorar o valor dele. Não pode vender, mas aí ninguém vai querer comprar. Ninguém vai querer basicamente, comprar, se ninguém compra, o preço também não sobe. É isso, é contrassenso isso. E a outra notícia internacional que temos aqui, que também é nacional,
porque é uma empresa extremamente grande, né? Então não sei porque ela está no nacional. O Mercado Livre é uma empresa argentina. Argentina? Obrigado pela notícia aí. Que é o Mercado Livre terá então a maior área de armazenamento do país, equivalente a 270 campos de futebol. Chama. A gente está falando aí de quais estados, né? São 11 novos centros de distribuição. Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Pernambuco, Bahia e Ceará. Com certeza, o foco da empresa é otimizar os prazos da entrega, o que vai beneficiar não só os consumidores do Mercado Livre, quem compra pela plataforma, como também os lojistas que vendem pela plataforma. Então, fugindo um pouco do nosso centro econômico do país, centro São Paulo, Rio, também nos estados do Nordeste, estados do Rio Grande do Sul, até aqui no Distrito Federal, eles querem aumentar suas operações, até porque hoje, para a gente comprar na internet, comprar em sites, em loja A ou loja B, a gente sabe que o prazo de entrega é algo que a gente mensura bastante. Sempre que a gente vai comprar, a gente vê lá quantos dias úteis para chegar a nossa encomenda em casa. E o Mercado Livre quer se destacar extremamente dentro dessa questão de prazos. Tanto é que hoje mesmo, muitas encomendas do Mercado Livre, a gente já recebe elas em até 1 a 2 dias úteis, mas eles querem aumentar ainda mais em várias áreas, para que tenham vários centros de distribuições aqui dentro do nosso Brasil, para quase todas as compras que a gente fizer via eles ali, sejam entregues em até 24 horas. Um diferencial excepcional, hein, Edson? E aí eu pergunto para vocês aí, espectadores do Soco Matinal, onde vocês preferem comprar? Porque, por exemplo, eu prefiro comprar na Amazon, não sei porquê. Pessoalmente, eu gosto muito do Mercado Livre por causa Mercado dessa Livre. entrega muito rápida deles. Às vezes você compra um produto num dia, no outro já tá na sua casa. Eu prefiro a Amazon pela comodidade, eu já tenho uma conta lá. Pra ser sincero, não E vem o Amazon Prime junto para olhar filme no final de semana. é justo. E eu não pago frete porque E o tem frete é Amazon grátis por Prime. causa do Não, Amazon não, o Prime. Amazon Prime é complicado. Porra, tudo que tem no Amazon Prime você tem que pagar. Eu queria ver um filme esses dias. Isso é verdade, isso é aí eu verdade. tive que pagar, mesmo já tendo Amazon Prime. Mas É uma eu- desgraça isso aí. Eu vou te dar uma dica pra isso. É só você não escolher filme que tem que pagar. Escolhe os que Os estão de dois você graça. tem que pagar. Pô, não tem. Tudo lá Eu você olhei tem que um pagar. filme lá bom para um que não precisava pagar, chamado Whiplash, Em Busca da Nossa, Perfeição. Whiplash. Whiplash. Cara, que filme bom, é do baterista, Do baterista. também. Cara, que Por filme exemplo, eu bom. queria ver Too Big to Fail. Ele fala sobre a quebra do Lehman Brothers lá na crise imobiliária de 2008, nos Estados Unidos. Pô, você tinha que assinar o HBO Max pela Amazon Prime pra assistir. Olha que loucura. Dentro da Amazon Prime, assinante... Dentro da Amazon Aí Tá Prime, errado isso aí. Você podia assinar o HBO Max. Aí é bagunça. Tá errado isso aí. 40 conto pra ver um filme. Aí a bagunça. Tá errado. Amazon, tá errado isso aí. Aí Tá a errado. bagunça. Então ficou aí a indignação. Temos a indignação aí Indignado. registrada do programa. Amazon, melhore. Daí a população volta pro torrent e daí eles querem reclamar. Daqui a pouco todo mundo volta aí e pega a fita na locadora. Então temos aí. Tanto Cadê a Blockbuster nessas horas? Não, falando uma coisa, agora um fato. Tem locadoras voltando a funcionar em São Paulo. É? Vocês sabiam disso? Esse ano, algumas locadoras voltaram a funcionar alugando filmes. Interessantíssimo. Porque se você for parar pra pensar, é igual você tá falando. Você assina pra ter o acesso, aí você acessa, vai assistir o filme, você Aí tem que pagar de Aí você novo. tem que pagar. Então isso, acaba cara. que sai mais caro. Se você for juntar todas as assinaturas que você tem que fazer pra assistir filme, assistir série, você gasta aí 150 conto no mês. 200 Bastante. conto. É a mesma coisa de pagar cover em boteco onde o cara que canta é ruim. É, Seguimos então com as notícias nacionais. Por quê? Porque Goiás é meu país e o Brasil é o meu universo. Mais do que o mundo, é minha galáxia. 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 Começamos com a notícia nacional. Agora saiu a ata do Copom, né, da última reunião, e as expectativas de um aperto monetário. O que que é isso? Vamos lá. A ata do Copom, quando a gente teve a notícia ali da Selic, depois disso tem a reunião. Dentro da reunião eles divulgam a ata da reunião. E aí a gente consegue tirar alguns movimentos de mercado aí. O mercado aposta em um aumento, inclusive, em novembro de 0,5%, cara. Ousado, hein? Já está em 11,75%. A gente está falando de uma Selic, talvez 10,75%. Corrigido aqui para o nosso querido Matheus Malheiros. A gente está falando aí de ir para 11,25%, de acordo com a previsão do mercado, né? Isso em novembro? Em novembro, cara. Aqui. E mais, o mercado, além disso, precifica que a gente vai atingir 12% ao ano de Selic meta ali no início de 2025. E o que o Copom pontuou nessa ata? Principalmente, gasto público é algo que a gente já vem falando há meses nesse programa aqui, direto noticiando os ombros que a gente tem nas contas públicas, nosso déficit, e de fato isso é uma das questões que vem preocupando o Copom. Então, que consequentemente acaba trazendo essa preocupação com a inflação. E a alta dos juros seria uma medida para você conter, né, esse aumento de preços. Por quê? Você consegue mexer ali em dois fatores. Primeiro, você vai desaquecendo a economia, então você tem uma demanda menor, consequentemente é esperado uma baixa dos preços, e além disso, quando a gente tem juros mais altos aqui no Brasil, se aumenta a diferença entre o que a gente paga aqui e o que pagam lá nos Estados Unidos.
E por que isso é tão importante? Isso atrai investimentos para o Brasil, atrai dólar e a tendência é que a nossa moeda se valorize frente ao dólar. E como a gente tem que importar muita coisa, a alta do dólar acaba sendo um fator inflacionário. Então, novamente, ajudaria a conter esse aumento de preço aqui no Brasil. Só que aí fica o questionamento. O Copom pontua muito que a nossa inflação está se descolando da meta, que é de 3% ao ano, com tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Hoje a gente está em 4,24% no acumulado nos últimos 12 meses. Agora, o Brasil é um país em desenvolvimento. Será que essa meta de 3% de inflação que a gente tem aqui é realista? É condizente com a nossa realidade? Então, fica esse questionamento. E outro ponto seria que você aumentando a Selic para 12% ao ano, você teria um impacto fiscal gigantesco aqui no Brasil. A gente já vem falando do rombo aqui, do déficit nas contas públicas. Porém, se você aumentasse a Selic até esse patamar, ia ter impacto de 38,6 bilhões de juros que a gente paga a mais na nossa dívida pública todos os anos. Porque, segundo dados aqui do próprio Tesouro Nacional, a gente tem 43,7% da nossa dívida pública sendo de taxa flutuante. E com taxa flutuante, subentende-se que são títulos pós-fixados indexados à Selic. E é um total de 3 trilhões e 91 bilhões de reais. Então você pega ali 1,25% disso, que seria a diferença, né, de 10,75 para 12, daí esse valor exorbitante que a gente ia pagar em juros da dívida. E além disso, o Copom também pontua aí incertezas no cenário externo. Como consequência disso aí também, taxas aqui de títulos públicos do Brasil dispararam não só, né, ali dos pós-fixados, que vão mexer ali junto com já tem a expectativa de um ganho maior, mas bem como os pré-fixados. Se a gente fosse pegar as curvas aqui de 10 anos, por exemplo, né, o quanto que um tesouro para daqui 10 anos estava pagando. 6 meses atrás estava em 10,89%. Um mês atrás estava em 11,64%. E agora já está em 12,3% ao ano. Então, você tem uma dívida ficando cada vez mais cara aqui no Brasil. Isso por vários fatores, não é apenas o Copom, mas entra toda essa incerteza fiscal, insegurança jurídica que a gente tem aqui no Brasil. Maravilha. Agora outra notícia que a gente vai trazer aqui, eu nem vou falar muito sobre ela porque já deu pra mim. Que é, somente em agosto, só nesse mês de agosto, os beneficiários do Bolsa Família enviaram mais de 3 bilhões de reais para plataformas de bet. É isso mesmo. 3 bilhões de reais de beneficiários do Bolsa Famílias enviados para empresas de bet, cara. Certo, a Caixa fazer uma bet, pelo menos vai manter o dinheiro aqui no Brasil. Cara, eu não vou nem trocar esse assunto. Vocês conversam entre vocês aí, que eu tô... Beleza. Não dá não. Mas tu vê que 5 milhões participaram dessa brincadeirinha aí de pessoas, e dessas 5 milhões, 4 milhões são chefes de família. Então é uma situação extremamente complicada, porque a gente sabe que o intuito do Bolsa Família é ajudar pessoas carentes, principalmente com necessidades básicas, que a gente não tem muitas casas aí, e a gente vê ainda uma parte desse valor sendo direcionado para bets. E também eu não culpo tanto as pessoas que apostam, porque é realmente uma falta de educação básica das escolas que não ensinam nada de referente a dinheiro, educação financeira para ninguém. A gente sai da escola sem saber o que é uma taxa Selic. Os influenciadores também. Com certeza. Que nem cantor aí que fica mexendo com bet, né? Influenciador aí. E também ex-jogador ferrado aí que fica recebendo dinheiro pra ficar, vem pra bet. Não, tem uma coisa... Não, mas calma aí, ex-jogador ferrado, o Neymar é patrocinado pela bet. Neymar é um jogador ferrado. Não, Neymar tô falando, tem uns ex-jogadores aí que eu vejo, pega um cara antigo, porque bet Não é jogador grande que não precisa desse dinheiro. Nem precisa, Não. cara. Nem precisa, cara. Que papo... Nossa, vamos mudar isso aqui? Não, Próxima pergunta. E aí, ó, você aí, que Vamos agora só falar uma coisa séria sobre isso. Você aí que tem a cabeça, que consegue aí entender o quanto que a casa, que a bet, sempre vai roubar o dinheiro através de um sistema feito para isso, e ele pega principalmente pessoas que têm a baixa renda, ou pessoas às vezes que têm muita renda e acaba dilapidando todo o patrimônio, vendendo a casa da família para fazer aposta online. Você aí que tem esse conhecimento, passa para frente, cara. Passa pra frente, mostre pras pessoas o quanto que isso é ruim, o quanto que isso é um problema. Por quê, cara? Porque as campanhas de marketing são muito bem feitas e tem muito dinheiro envolvido nisso, muita pessoa poderosa que tá utilizando disso aí pra conseguir fazer esse Robin Hood esquizofrênico e tirar dos pobres pra dar pra empresas ricas que são lá de fora. Então, assim, enquanto a gente não tem um posicionamento firme do nosso governo e do nosso sistema legislativo para banir ou tirar do Brasil essas porcarias, faça a sua parte, igual a gente está fazendo aqui todo dia. Já é chato trazer essa notícia? Com certeza, a gente está falando de 3 bilhões de reais, pô. Só que faça a sua parte aí de conversar com as pessoas que você consiga ver. Se alguém falou de bet, cara, tira um pouquinho, tem um pouco de paciência, explica para essa pessoa
que isso é feito para perder dinheiro, cara. Porque se de um em um a gente conseguir pelo menos dar voz a isso, talvez a gente consiga ajudar um pouco essa onda gigantesca de lixo, de merda e porcaria que essas pessoas estão A trazendo. casa sempre ganha. Pô, a casa sempre ganha. E é até difícil analisar esses dados, sabia, Edson? Porque as empresas essas de bet, elas operam com nome diferente, não é regulamentado, e aí Pois talvez é, o esse dinheiro número... que sai do Brasil morre, esse dinheiro aqui. Talvez Cara, esse número aí que o Banco Central divulgou seja um número extremamente maior. E se não você seja aí apenas esse assiste, valor. exato, você assiste algum influenciador aí, ou acompanha algum influenciador, o influenciador, ele influencia pessoas. Ele tem uma responsabilidade imensa, porque ele ganha bem pra isso, pra influenciar o poder de compra e as decisões das pessoas. Você vê, o Raul bebe uma água, a galera bebe a mesma água. O Raul veste uma camisa, a galera veste a mesma camisa. Ele influencia as pessoas. E com a influência vem a responsabilidade. E o Raul é muito responsável com isso, como tem outros influenciadores que são muito responsáveis. Mas tem gente muito sacana, que tá ganhando dinheiro a mais pra divulgar casa de aposta, casa de joguinho e tal. Então, não respeita essa galera não tem que respeitar não, tem que bater de frente mesmo, tem que mandar tomar lá no orifício corrugado anal. Seguimos então com a leitura dos comentários do vídeo anterior. A gente tem aqui a Ana Brasil falando, olha o Edson doidão fazendo uma música de fundo final. Não lembro antes de não tudo, lembro assim, disso. Estão ofendendo a gente aqui. Eu faço questão de ler esse comentário. Quê? O Breno Luiz Tavares 2453 falou aqui. Ótimo programa. Uma dúvida. Por que vocês ficam segurando esse papel da UVP, sendo que na verdade aqui, leem ó. tudo pelo celular? Mostra aqui, Lucas. Tudo isso aqui sai da nossa mente, cara. Olha, é uma ofensa clara. A gente só... Cara, Aqui, ó. a gente Não, estuda... por favor, volta aqui a câmera pra mim também. Que celular, irmão? Você tá maluco, cara? Tá tudo aqui na minha mente. Eu olho pro não aguento. papel pra disfarçar. Porque eu não quero que vocês sintam mal de eu conseguir decorar tudo isso e vocês não. É pra ser Justo. humilde. O nosso diminuiu trouxa tá atacado. A humildade aqui. Eu vou pro outro comentário do Bem Bolado Drinks, lembrando que mesmo partido que faça legenda, o candidato tem que ter 10% do coeficiente eleitoral para poder assumir. Ontem, aí eu expliquei aqui um pouco sobre o coeficiente eleitoral e eu não expliquei essa parte aqui que o Bem Bolado Drinks trouxe aqui pra gente, que além dessa regra do cabeça de chapa receber todos os votos do partido, ele necessariamente precisa ter aí 10% do coeficiente eleitoral para também poder assumir. Então, obrigado aí, Bem Bolado Drinks, por também ajudar na informação. Também tem outras, já vou lendo Cara, é aqui. brabo, tem que respeitar. O Christian Gomes falou, chama Poitin. Chama. Finalmente alguém chamou. Também temos aqui, para finalizar, a Cláudia contribuindo para aumentar os comentários. A Cláudia sempre comenta, obrigado, Cláudia, 1987. E também o Edu, que falou, cheguei atrasado hoje, quero saber do Kwanzaa. Não tem mais Kwanzaa, acabou. Seus comentários. Posso ler meus comentários? Pode ler os seus Autorizado? comentários. Autorizado. O Salva Produtor, nosso grande amigo Manuel, que comenta todos os nossos vídeos. Sou seu fã, Manuel. Obrigado, um abração. Manuel. Meu e do Malheiros. Um joinha também. Abraço de motoqueiro. Show. Comentou, Edson, Chama. você é uma boa influência aos jovens que apresentam o suco-soco. É normal para eles se inspirarem no irmão mais velho. Então, Edson, nosso irmão mais velho aí, agora nos arrumamos com o apelido pra de novo aí. Pois é, veja só. Tô até vestido igual ao Edson. Vocês me chamam de irmão mais velho, eu vou falar que meu... Não vou falar isso não. Passa aí. E outro comentário Continua. é da Isabela Mello 88, outra Ao vivo, mulher né, que pai? sempre, nossa espectadora, sempre ouvinte aí, está nos acompanhando. Um abraço pra você, Isabela, também vejo você muito no Lucros Líquidos, que sai toda semana, hein? Cada semana um dia aleatório. Um abração pra ti também, que tá sempre comentando aí. Você comentou 21.3, uhul, comemorando nossos 21.300 Já inscritos. estamos 21.5. 21.5, os guri crescem, não Ó, adianta. o Brasil nos ama. Não, eles nos amam. Eu E quero mandar um abraço também pro meu cliente, Eduardo Cavalcante. Falei com ele ontem. Sei que tá assistindo o programa. Abração aí, Eduardo. Abraço, Vamos Eduardo. fazer um negócio aqui, Matheus. Todo programa nós vamos mandar abraço pra um cliente diferente. Vamos. Beleza, então Chama. fechou. A partir de hoje, todo programa nós vamos mandar abraço pra um cliente diferente. Eu vou mandar pro meu cliente Hernan Carlos Sampaio, que está lá no Nordeste, lá na praia, aproveitando com a família lá. Abração, Hernan. Tamo junto. E outro comentário é do Ítalo da Silva Ferreira, Virou um programa 5860. Virou um programa de família isso aqui. falar de irmão. É isso. Não pode dar abertura, não. O Ítalo comentou o seguinte: estou perto me graduando em medicina. Já viu o Raul falando sobre você investir em empresas do setor ao qual você trabalha, por você ter mais conhecimento e fazer uma melhor análise dessas empresas. Mas caso eu investisse em empresas de saúde, isso teria um risco duplo, dado que eu já trabalho com a área de saúde? Abraço e obrigado. Sim e não, vai depender da área específica que essa empresa investe. Por exemplo, se é uma empresa que investe aí diretamente
com a questão de médicos, como você vai ser um médico, tem uma correlação. Agora, se é a empresa que vende produtos de medicina, vai ter uma correlação também. Uma empresa que, por exemplo, a Fleury, que trabalha com tecnologias. Eu tenho um caso de um cliente que mexeu com isso aí. Ele tinha Fleury na carteira e uns 6 meses depois que ele colocou Fleury na carteira, ele abriu um laboratório de análises clínicas. Ele parou de investir em Fleury. Faz Justamente sentido. por conta disso. Exatamente. Eu tenho outro caso de um cliente meu que trabalha no ramo do agronegócio, que tinha boa safra de sementes na carteira, e ele começou a se expor de maneira mais pujante na soja, e hoje a gente sabe que a Boa Safra é a empresa que mais produz soja no Brasil, e aí ele acabou se desfazendo da posição, não vendendo a empresa, mas parando de aportar, congelando seus aportes quando ele começou a se expor de uma maneira maior nesse tipo de grão aí. Então sim, a gente evita sempre, quando você trabalha nessa área, a gente se expor duplamente nessa área. Por exemplo, alguém que trabalha no setor de mineração ou quem trabalha com petróleo, a gente não vai investir em empresas do mesmo setor para não ter um risco correlacionado. E deixando bem claro que o que a gente está falando aqui é de uma parte do capital. A gente não está falando de você tomar a decisão de sair investindo somente no setor. Sei que isso é óbvio, mas para muita gente, diversifique o máximo possível aí. Quero ler uns comentários aqui do Gustavo Vieira, 6892. Quero mandar meu dinheiro para o VP. Só vou mandar quando o Douglas for consultor. Gustavo, o Douglas é nosso analista, então você não precisa se preocupar, porque ele na realidade está ali por trás de todas as carteiras que a gente tem na consultoria. Então pode vir para cá, eu posso te atender, o José, os meninos aqui, o Manuel, o Godoy. E de certa forma, o Douglas Exato. vai estar te O atendendo Douglas através vai da estar te atendendo estratégia. também. O Douglas faz a parte estratégica ali do que os meninos... No caso, ele está na mão com De com todo todas as mundo. carteiras. O consultor é seu ponto de contato, quem vai conversar contigo e quem regulatoriamente pode de fato te passar indicações de investimento, porque eles têm uma certificação que habilitam para isso. O Douglas é analista, então de certa forma ele vai estar ali por trás da sua carteira também, você pode ficar tranquilo em relação a isso. E analista é melhor que consultor? Consultor é melhor que analista? Não. São É papéis tudo igual. complementares. É isso. Ser um consultor, o trabalho do analista não serve de nada, que vai indicar para quem. Isso. Agora, como que o consultor vai trabalhar seu analista para ficar acompanhando as empresas ali que tem na carteira dos clientes, por exemplo? Então, um precisa do outro para de fato conseguir entregar um serviço de qualidade. É um romance. Porque E por ninguém fim- consegue abraçar tudo, né, Matheus? Exatamente. Não se pode ter tudo. Quero ler um comentário do @edunceneves. Ele fez aqui um textão gigante, mas falando basicamente da Apple, né? O que acham de Apple? Falou que a empresa parou de inovar e falou que perguntou da possibilidade de acabar virando uma Nokia, uma BlackBerry em algum momento, que chegue uma empresa aí em outro futuro e comece a inovar mais que a Apple. Então, é uma questão um pouco mais complicada, não é tão simples falar a Apple parou de inovar. Por quê? Qual que foi a última inovação significativa deles? Cara, foi o iPhone. Mas eles mudaram completamente o que a gente conhecia como um celular. Eles pegaram uma câmera, pegaram lá um dispositivo de comunicação, um dispositivo de entretenimento, colocaram tudo num lugar só. Então, de fato, foi algo disruptivo, mudou o mundo como a gente conhece hoje. Só que não é todo dia que você consegue inventar um iPhone, porque de fato é uma mudança. Então você pode até pensar num paradoxo aí, porque se você inovar todo dia, não tem inovação Exato. na realidade. Então são medidas pontuais que vão acontecer. A Apple tentou fazer isso aí com o Vision Pro, por exemplo, e acabou não vingando, mas de fato tentou. E agora a gente está no patamar que o iPhone já tem 3 câmeras, cara. Então você já tem lá todo um conjunto de lentes, você está fazendo novas tecnologias, mas é difícil você trazer algo que seja de fato tão disruptivo. Mas claro, a Apple não é boba nesse sentido. Pode aparecer alguma empresa, tentar trazer alguma novidade, por mais difícil que seja, mas a Apple vem diversificando sua fonte de receita. Então se for pegar agora os serviços, parte ali de iCloud, de assinaturas da Apple, eram menos de 10% da receita até uma década atrás. Agora já é 28% da receita da Apple, vem só de serviço. E é o segmento de negócio da Apple que mais vem crescendo. Além disso, também você teve a parte de acessórios, de wearables, né? Então, que seria o quê? O Apple Watch, os AirPods, principalmente. Cara, os AirPods, se fosse uma empresa apenas, já seria gigantesco, seria maior até que a Vale e a Petrobras. Se o AirPods fosse uma empresa, em questão de receita, pra você ter uma noção de quanto dinheiro que gira com isso. Mas também, desde 2015, 2016, era um percentual muito irrelevante da empresa e com o lançamento desses 2 dispositivos principalmente, já cresceu também. Então o iPhone vem se tornando, ainda é o carro-chefe da empresa, 45% da receita dela aproximadamente, mas vem se tornando cada vez mais irrelevante, né, menos relevante na realidade, porque a Apple vem buscando diversificar suas fontes, migrando principalmente para essa parte de serviços. Maravilha. Mais algum comentário? Então continuamos agora com as notícias não tão irrelevantes. E a primeira aqui que eu quero que vocês conversem com a gente nos comentários, por quê? Quanto mais comentário tiver do lado A ao lado B, vai ser a verdade universal aqui, que é adotada pela população humana de hominídeos. Tem um especial de comentários, não batemos 200 comentários. Infelizmente.
Então não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. É. Batam dizendo comentários, mas não pode ser comentário repetido. Exatamente. O Ministério da Educação quer banir celulares da sala de aula, né? Então tem um projeto de lei sendo tramitado aí, foi votado, vai continuará sendo votado agora em outubro, né? Para banir celulares na sala de aula. E aqui abre uma discussão muito complexa, né? Porque a gente deve ou não banir o uso de celulares na sala de aula? Porque o celular é uma ferramenta. Ele pode ser utilizado ali para a pessoa ficar no TikTok no dia inteiro, ou fazendo nada ali, moendo seu cérebro, tendo dopamina, como também um auxiliar muito grande ali na própria educação. Então, e aí? Vale a pena tirar o celular? Vale a pena manter o celular? O celular atrapalha mais que ajuda? Ele ajuda quem deve ser ajudado, atrapalha quem quer ser atrapalhado? Cara, que discussão complexa é essa, né? Pois é, na realidade, por ser uma discussão com tantos nuances aí que você falou, pode ser até esdrúxulo você querer discutir isso agora. Por quê? Cara, o Brasil tem uma das piores educações do mundo. Então, será que isso é por causa do celular? Não, porque desde antes da gente já ter o celular disseminado em sala de aula, a gente ocupava esse posto aí de um dos piores ensinos básicos do mundo. Então, acredito que uma discussão mais relevante mesmo, que de fato traz mudanças, seria rever nosso sistema de ensino, né, trazer mais investimentos para essa área, do que ficar vendo, vamos banir celular em sala de aula. Cara, nosso modelo de educação não funciona, a gente tem um ensino básico de péssima qualidade que reflete diretamente no desenvolvimento do nosso país, né? Se você não tem uma população capacitada, uma força de trabalho capacitada, você tem pouca eficiência na produção. Por isso que mesmo com uma população gigantesca que a gente tem no Brasil, a gente tem todos esses problemas sociais aqui, mão de obra pouco qualificada, falta de educação básica, que reflete em várias outras notícias que a gente traz no programa. Por exemplo, das bets que a gente falou, 3 bilhões de reais de beneficiários do Bolsa Família, pessoas que não têm dinheiro para mal se sustentar, pessoal apostando. Isso é o quê? Isso é falta de educação também, cara. Então tem coisas muito mais importantes que deviam ser discutidas aqui na minha visão, ao menos, do que o uso de celular em sala de aula. Essa foi a opinião do Malheiros. Relevante. Opinião do Zé. Mas seja como for, o Brasil ainda lidera mundialmente o ranking entre pré-adolescentes e adolescentes com os celulares em mãos, teclando desde cedo. Então a gente vê hoje que crianças aí a partir de 5, 6 anos, falando de crianças agora não em pré-adolescentes, já estão utilizando o celular, que os pais muitas vezes usam o celular lá como ferramenta para distrair a criança. A criança está incomodando, dá um tablet ali para ela, vai olhar um vídeo da Galinha Pintadinha, jogar algum joguinho, a criança vai se distrair e não vai ter uma infância saudável fora de telas. Já tem diversos estudos aí mostrando como telas podem ser prejudiciais para as crianças, tanto é por questão de ser saudável, etc. Desde que veio o celular, o Brasil não fez mais craque, tá? Dá pra contar nos dedos aí de futebol. Porque... Ó a correlação aí, ó. Correlação. Criançada quer jogar Free Fire, não quer mais jogar bola na rua, é isso aí que acontece, ó. Fique sabendo. Mas eu acho que tem que banir mesmo. Eu, na minha escola, quando eu estudava lá, a galera ficava mexendo no telefone, não precisava atenção, e eu acho que tem que banir mesmo. Olha isso. Depende do uso também. Se for só para usar fins recreativos, vamos dizer dessa forma, Eu acho que pode ser assim, ó. não faz sentido. No você ter intervalo, celular em eu acho que sala seria de aula. interessante ter uma caixinha pra cada um deixar seu celular. Não, Porque então, assim, uma galera mexe no celular mesmo, não dá pra falar que não. Eu estudei na em escola. colégio militar, como que funcionava lá? Agora tinha tu não deve entender por quê. Tinha um negocinho ali do lado da porta, um porta-celular, todo mundo chegava, colocava o telefone lá. Aí se tinha alguma demanda ali, alguma necessidade de usar o telefone em sala de aula, fazer alguma pesquisa, algo nesse sentido, o professor falava, ó, pessoal autorizado a pegar o celular, peguem lá e façam a pesquisa que vocês precisam. Funcionou muito bem, vivenciei na prática. Isso é um modelo interessante, E mas destaque agora... que mesmo sendo uma escola pública, ela ficava ali pau a pau com muitas escolas privadas. Porque né? é Liderava militar. os rankings de educação Porque é em militar. questão de qualidade. Porque é militar. Maravilha. Agora, uma escola pública média não tem isso. Pelo menos as que eu estudei não tiveram nenhum tipo de respaldo com relação ao celular em sala de aula. Então, o pessoal colava em prova, mexia na hora jogava Free Fire na hora da aula, jogava Clash Royale na hora da aula e acabava que não estudava. Então, na minha opinião, tem que ter pelo menos um modelo igual a escola que tu tinha Funcionaria adotou. bem. Maravilha. Boas opiniões. Assim, a gente teve aqui uma audiência aqui com os maiores nomes aqui do conhecimento educacional do Brasil em relação a celulares. Você vê aí. Quero saber agora a opinião de vocês aí nos comentários sobre o uso ou não de celulares na sala de aula. Ó, o Hendrick aí não usava celular quando era criança. Tá voando no Real Madrid. É isso. A correlação. A correlação, É cara. igual o E o BYD. Vini Júnior? Usava celular também? Não usava também. Tá voando no Real Madrid. Aí, ó. Tem que banir essa Tem que porra banir sem celular. celular. Pra gente pegar uma Copa do Mundo, cara. Pelo amor de Deus. Se não, o Hexa não vem. Não tem Se graça, não mano. banir celular, não vem o Hexa. Então fica o recado aí pros governantes. Tá certo, tem que banir. Na minha visão, agora, uma outra opinião aí, referente ao tema em que tela,
Eu acredito, inclusive, que pelo que eu acredito como liberalismo, que não é por esse caminho que a gente deve seguir. Eu sei que existe um problema muito grande, mas é um tipo de política paternalista, onde, novamente, a gente tem uma ferramenta, e é uma ferramenta, pode ser utilizado como um martelo para construir uma casa ou dar na cabeça de alguém, é uma ferramenta e você tenta bloquear a utilização dessa ferramenta em âmbito de sala de aula. Essa ferramenta ela pode ser utilizada, claro, para perder o seu cérebro com dopamina ali e tudo mais, sim, mas também pode ser utilizada para adquirir conhecimento, cara. Pensa o quão mais difícil é você responder algumas perguntas de ensino fundamental, ali, ensino médio, utilizando o celular ou utilizando um livro didático do MEC, como os maias e os incas faziam. Sabe, como conhecimento. É claro que a maioria das pessoas vão ir para ficar vendo videozinho. Algumas poucas pessoas vão utilizar isso para acelerar o conhecimento. Só que eu acredito muito no darwinismo social nesse sentido de que se a pessoa tiver a capacidade de decisão por ela mesma de utilizar o celular da maneira correta, ela consegue fazer isso. Eu não acredito, e eu sei que essa é a mais polêmica de todas, eu não acredito que você deve barrar a utilização ali do cara da tomada de decisão. Eu acho que as pessoas devem tomar as decisões delas ali em relação a utilizar bem a ferramenta ou não. Eu acho que banir isso, tirar isso, pode ser inclusive voltar ali a perder esse avanço social. Pô, a gente tá falando aí em alguns países de ter tablets, ter notebooks dentro da sala de aula. Eu sei que isso é a seleção natural. É uma seleção natural ali de conhecimento. Você pode usar isso pro bem e pode utilizar isso pro mal. Não como mal e bem, mas pro que é melhor ali pro seu futuro. Então eu não acredito nessa... Eu acho que tudo que é restritivo, principalmente para uma infância, para uma criança, e não explicativo, né, nesse sentido, faz com que ela queira mais vontade ainda de utilizar. Não isso. Eu acho que tem que ter um papel muito mais educacional da utilização do celular e usar a tecnologia em prol do aumento do conhecimento. Tem pontos negativos? Com certeza, mas deixar sem também tem, essa é a minha opinião, e eu quero gerar polêmica mesmo, porque é importante. E então, agora vamos para outra notícia, não tão irrelevante, aos 36 minutos aqui do segundo tempo. Justiça revoga decreto da prisão preventiva do Gustavo Lima. Gustavo Lima e você. Chama. É isso. Vai lá, José, fala sobre o nosso querido Gustavo Lima. Basicamente isso aí mesmo, os caras falaram que o Gustavo Lima aí não passava de questões da mídia só pra prender ele, que ele não foi acusado legalmente, é um cara aí midiático, extremamente midiático, tem uma influência absurda. Como diz o Neto, o maior cantor desse país é o Gustavo Lima. O craque Neto. O craque Neto disse. Os presidiários ficaram tristes, não vai ter sertanejo na cela, não. Pois é, o cara ia ser rei na prisão, né? O cara ia chegar na prisão e ia cantar Você deve estar com medo de volta. Conhece essa, né? Essa é boa demais. Muito boa. O cara é brabo. Então, só tem essas questões aí que cabe espaço pra melhoras, essas relações com bets aí, que eu acho que o cara tem que pegar e olhar pra si mesmo. E que sirva também de exemplo outros influenciadores aí que estão falando de bet. Tem que se... não. Vai. E foi liberado ele e a Deolane, né? Então os dois foram liberados aí, habeas corpus aceitos. Aí vamos esperar os próximos capítulos aí, ver se vão ser julgados. A justiça brasileira é muito funcional, Muito provando que se você tem dinheiro, prefiro... Prefiro... Claro que não, cara. O decoro aqui. Faustão nunca atravessou a frente da fila do SUS. Nunca. Que tipo de argumento vocês estão trazendo aqui pro final do programa? Vamos acabar com esse programa? Recado final é meu, chama pra mim. Ô, louco. Calma. Hoje, o recado final é seu. Obrigado. Seguinte, Interestelar. Puta filmaço, cara. Vai ser reexibido nos cinemas. Vai Não mesmo? perca essa oportunidade. E eu vou contigo lá porque eu nunca assisti. A gente vai ver Interestelar. Chama, vai ser reexibido nos cinemas. E falando de Interestelar, que fez inclusive uma simulação maravilhosa do buraco negro. Que Verdade. coincidiu com a foto do Sagitários A, que foi tirada. A primeira imagem que a gente teve de um buraco negro que usou dezenas de telescópios ao redor do mundo inteiro. Aquela do Einstein, que o Einstein descobriu aquele? Exato. Então Brabo. usaram as equações de Einstein para fazer o buraco negro do filme. E Descobriu. uma curiosidade, se a Terra fosse um buraco negro, então se pegasse todo o nosso planeta e fosse comprimindo a massa a um ponto de dimensões infinitesimais, teria um raio de mais ou menos 9 milímetros. Então a Terra seria do tamanho de uma moeda, se fosse um buraco negro. E o Sol teria 3 quilômetros, se fosse um buraco negro. Então imagina o tanto que você tem que comprimir algo para virar um buraco negro, né? Que é o quê? Você tem lá nos modelos mais aceitos uma singularidade, que é um ponto de dimensões infinitesimais, que toda a massa está concentrada, tem uma densidade que tende ao infinito, e um horizonte de eventos, que é um limite ali do qual nem mesmo a luz consegue escapar por conta da atração gravitacional. Então, o ponto que se estende esse horizonte de eventos chama-se raio de Schwarzschild, seria de 9 milímetros aqui da Terra e 3 km para o Sol.
Maravilha. 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 O Maravilha. cara inventou meia dúzia de palavras nessa explicação. Outros filmes do Nolan também, pra quem não sabe, o Interestelar é do Christopher Nolan, um diretor muito bom. Amnésia, você tem Tenet, você tem aí A Origem. E o Amnésia, inclusive, ele é um filme antigo, mas se você consegue assistir ele de trás pra frente, a história é a mesma, cara. Transformers. Que filme Ah, não, absurdo. Transformers do Michael Bay, não vamos mensurar. Não, não traz Transformers aqui Transformers não. pra caralho. Traz Transformers aqui não. E Oppenheimer? Eu falei pra não trazer Transformers não. Oppenheimer também. Oppenheimer, do mesmo Oppenheimer diretor. é um bom filme também. Tem muitos. Christopher Nolan, Batman, o 1, 2 e o 3 lá, A é dele também. trilogia, a tradicional, Christian Bale. os Ele melhores que- filmes do Batman. Ele que criou a figura do Coringa ali, que todo mundo O Heath fala. Ledger, depois ele enlouqueceu o Coringa daí, né? Não É. vamos entrar nesse mérito. Mas o Coringa sempre foi doido. Tem que ser, né? O Coringa. Provavelmente enlouqueceu o ator, né? Foge, Mulher Maravilha, foge com o Superman. Não, não. Chega.